Parte 2, do capítulo 1, C.S. Lewis, racionalista romântico, como os caminhos até Cristo moldaram sua vida e seu ministério, John Piper. Um mestre comparador. Dessa forma, por um lado, Lewis veio a Cristo como seu Senhor e Deus pelo caminho do romantismo, ou do anseio inconsolável, e por outro lado, pelo caminho do racionalismo, ou da lógica. As duas experiências demandavam a posse de um pouco da realidade de algo encontrado além do mundo material, algo diferente, algo maior que o mundo. Os dois caminhos convergiram por fim em Jesus Cristo como Criador, Redentor, satisfação suprema de todos os nossos anseios e fundamento de todo o nosso raciocínio. O romantismo e o racionalismo, anseio e lógica, o levaram para fora do mundo a fim de encontrar o significado e a fundamentação do mundo. O mundo não podia satisfazer seus desejos mais profundos, e o mundo não poderia validar a lógica mais simples. Os desejos encontraram satisfação plena e duradoura, e as afirmações da razão encontraram legitimidade em Deus, não no mundo. Uma chave para o poder da linguagem. O romantismo e racionalismo, que por fim conduziram Lewis a Deus, lhe deram a chave do poder da linguagem para revelar o significado mais profundo do mundo, ou seja, a chave da comparação. O que quero dizer com isso é a comparação de algum aspecto da realidade com algo que ela não é, pode revelar mais sobre o que ela é. Deus criou tudo o que não é Deus. Ele fez das coisas que não são Deus a forma da revelação e do conhecimento de Deus. Lewis encontrou a chave para a realidade do mundo ao ser levado para fora do mundo, para algo que não era o mundo, ou seja, Deus. Ele descobriu que o mundo é mais honesto e mais verdadeiro, quando aponta para além de si mesmo. Ele raciocinava assim: se a chave para o sentido mais profundo do mundo está fora dele, então o mundo provavelmente seria iluminado com maior profundidade, não só pela descrição do que é, mas pela comparação com o que não é. Clareza racional incessante. Parte do que torna Lewis tão brilhante sobre quase tudo que toca é a incessante clareza racional e o uso perspicaz da comparação. A metáfora, a analogia, a ilustração, a símile, a poesia, a fábula, o mito, são na totalidade formas de comparação de aspectos da realidade com o que não são, com o objetivo de mostrar com mais profundidade o que são. À primeira vista, parece paradoxal comparar uma coisa com o que ela não é, com a finalidade de revelar mais sobre o que ela é. No entanto, a vida havia ensinado isso a Lewis. Ele dedicou toda a sua existência a exemplificar e defender essa verdade. Ele escreveu a Thomas S. Eliot em 1931 para explicar um ensaio que lhe havia mandado e disse: quando todo o ensaio estiver completo, reafirmará a doutrina romântica de que a imaginação tem a capacidade de transmitir a verdade, ainda que não seja da forma compreendida pelos românticos. O efeito paradoxal da comparação. Lewis passara por essa experiência ao longo da vida, o poder das imagens verbais para iluminar a realidade. Mas ao se tornar cristão, essa forma tão arraigada de ver o mundo foi subordinada ao propósito de iluminar a verdade em tudo o que escrevia. Em 1954, Lewis enviou uma lista de seus livros a Milton Society of America e explicou o que os unia. O homem imaginativo que há dentro de mim é mais velho, atua de forma contínua e, nesse sentido, é mais básico que o escritor religioso ou crítico. Ele que me fez tentar, com pouco sucesso, ser poeta. Após minha conversão, ele me levou a incorporar minha fé em formas simbólicas ou mito-poéticas, desde Carta de um Diabo a seu aprendiz, até um tipo de ficção científica teológica. E ele, claro, levou-me, nos últimos anos, a escrever a série de contos infantis de Nárnia. Ele nos revela, em diversas instâncias, o motivo da adoção da literatura imaginativa, com parte tão grande do seu chamado.
Todas essas formas de comparação têm o efeito paradoxal de revelar aspectos da realidade que, de outra forma, poderiam passar despercebidos. Imaginação e realidade. Em 1940, ele escreveu em uma carta: mitologias são produtos da imaginação, no sentido de seu conteúdo ser imaginativo. As mais imaginativas estão mais perto do alvo, no sentido de nos comunicar mais realidade. Em outras palavras, ao comparar a realidade ao que ela não é, aprendemos mais sobre o que ela é. Um ensaio On Story sobre contos, Lewis avaliou o mito antigo de Édipo e destacou: pode não ser igual à vida real, no sentido superficial, mas revela perante nós uma imagem do que a realidade bem pode ser, em uma região mais central. Lewis se referiu a O Senhor dos Anéis de Tolkien como um grande romance e comentou em uma carta em 1958. Um grande romance é como uma flor cujo cheiro lhe traz à lembrança algo que você não consegue identificar com nitidez. Eu jamais conheci orcs, ents ou elfos, mas o sentimento que me dá, a sensação do passado enorme, do mal que se aproxima, de tarefas heróicas desempenhadas por pessoas aparentemente pouco heróicas, da distância, vastidão, estranheza e rusticidade, todas misturadas, é exatamente o que sinto ao viver. Revelação da realidade. No prefácio do livro O Regresso do Peregrino, ele comentou: toda boa alegoria existe não para esconder, e sim para revelar, para tornar o mundo interno mais palpável, dando-lhe um corpo imaginário mais concreto. E defendeu animais falantes imaginários no poema Impenitência, ao alegar: máscaras para o homem, caricaturas, paródias por natureza, criadas para nos revelar. Em outras palavras, o mito heróico, a alegoria penetrante, o grande romance e os animais falantes são máscaras criadas para revelar. Vê-se de novo o paradoxo da comparação, a descrição de um aspecto da realidade como ela não é, para revelar mais sobre o que ela é. A comparação na apologética. A comparação na apologética. Para não criar a impressão equivocada de que Lewis era um comparador apenas de poesia e ficção, é necessário enfatizar que ele fazia comparações em tudo que escrevia. Mitos, alegorias, romances e contos de fada são metáforas estendidas. Mas o pensar e escrever de maneira metafórica e imaginativa estavam presentes em toda a vida e obra de Lewis. Ele era poeta, artífice, criador de imagens em todos os seus escritos. Alistair McGrath observou que o que cativava o leitor dos sermões, ensaios e artigos apologéticos de Lewis, e não apenas dos seus romances, era sua habilidade de escrever prosa com uma pontinha de visão poética, as frases cuidadosamente elaboradas, pairando na memória porque haviam cativado a imaginação, as qualidades associadas à boa poesia, uma apreciação do som das palavras, imagens e analogias ricas e sugestivas. Descrições vívidas e um senso lírico eram todas encontradas na prosa de Lewis. Penso na correção desse ponto, o que torna a leitura dos escritos de Lewis sobre quase qualquer tema não só revigorante e esclarecedora, como também um grande modelo sobre como pensar e escrever sobre todas as coisas. Walter Hooper interpreta a questão dessa forma. Uma amostra de todas as obras de Lewis revelará o mesmo homem na poesia e na prosa clara e cintilante. Sua imaginação maravilhosa é o fio da meada. Ela sempre trabalha. Por isso, penso eu, seus admiradores sentem tanto agrado em ser instruídos por ele em assuntos que até o momento não lhes interessavam. Tudo que ele tocou foi afetado por sua mágica. É realmente agradável ser instruído por um comparador mestre. Imagens, analogias, ilustrações criativas, metáforas e frases surpreendentes são agradáveis.
como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25, 11. Salomão usa uma imagem até para celebrar o prazer das imagens. Todavia, meu ponto aqui não é o prazer da comparação, e sim o seu poder do esclarecimento, seu poder de revelar a verdade. A chave para o significado mais profundo. O romantismo e o racionalismo de Lewis, o anseio inconsolável e a lógica que demandava a validade, apontavam para fora do mundo, para a chave da compreensão do mundo. Ele descobriu que se a chave do significado mais profundo do mundo estava fora de si mesmo, em seu Criador e Redentor, Jesus Cristo, então o mundo em si provavelmente seria esclarecido com mais profundidade, não apenas descrevê-lo, mas ao compará-lo com o que ele não é. O compromisso implacável de Lewis com a comparação, com o uso de imagens, analogias, metáforas e justaposições surpreendentes, até nas demonstrações mais lógicas da verdade, não existia pelo prazer capaz de proporcionar, e sim por causa da verdade mais profunda que poderia revelar. Lewis amava a verdade. Ele amava a realidade objetiva. Acreditava que a verdade do mundo e a verdade divina podem ser conhecidas. Cria no caráter essencial do uso da razão para conhecer e defender a verdade, mas ele também acreditava na existência de aspectos da verdade e dimensões da realidade revelados com mais profundidade pela comparação que por meio da razão. Contemplação da maravilha do mundo. A não ser que compreendamos que o mundo não consiste na realidade última, apenas em sua semelhança com ela, não veremos ou saborearemos o mundo pela maravilha que ele é. Lewis demonstrou sua exímia habilidade com as metáforas ao explicar a ideia com sua prosa repleta de imagens neste parágrafo de Miracles, milagres. O anglicismo do inglês só é percebido por quem conhece também outra língua. Da mesma maneira e pela mesma razão, só os sobrenaturalistas contemplam de fato a natureza. É preciso afastar-se um pouco dela, depois voltar-se e a seguir olhar para trás. Só então o verdadeiro cenário se torna visível. Mesmo que brevemente, é possível experimentar a água pura de um outro mundo antes de tomar consciência da corrente morna, salina da natureza. Tratá-lo como Deus ou como tudo é perder toda a sua essência e o seu prazer. Note, essência e prazer. Saia, olhe para trás e então verá. Esta surpreendente catarata de ursos, bebês e bananas, este dilúvio imoderado de átomos, orquídeas, laranjas, câncer, canários, pulgas, gases, tornados e sapos. Como não a considerar a realidade final? Como pensar que se tratava apenas de um cenário para o drama moral da humanidade? Ela é ela mesma. Não lhe ofereça nem adoração nem desprezo. Vá a seu encontro e a conheça. Os teólogos nos afirmam que ela, como nós, será remida. A vaidade a que foi submetida consistiu na sua doença, não na sua essência. Ela será curada, mas em relação ao caráter, não domesticada, os céus não o permitam, nem esterilizada. Poderemos ainda reconhecer nossa velha inimiga, amiga, companheira e mãe adotiva, aperfeiçoada, de modo a ser mais e não menos ela mesma, e essa será uma reunião jubilosa. Só os sobrenaturalistas contemplam de fato a natureza. As únicas pessoas que podem conhecer a terrível maravilha do mundo são as cientes de que o mundo não é a realidade mais maravilhosa e terrível. O mundo é uma semelhança. O caminho do romantismo ensinou a Lewis que o mundo é uma semelhança. A satisfação final do nosso anseio não está no mundo. O caminho do racionalismo ensinou a Lewis que o mundo é uma semelhança. A validade final do nosso pensamento não está no mundo. Já que o mundo é uma semelhança e não o objetivo do nosso anseio ou o fundamento da nossa lógica, ele é revelado com mais profundidade por meio da comparação. O evangelista. O que Lewis fazia por meio de todas as suas obras,
com todas as comparações e todos os raciocínios permeados por elas, ele apontava para algo, desvendava. Lewis descrevia a glória de Deus no rosto de Jesus. Conduzia as pessoas a Cristo. Os dois caminhos mais conhecidos por ele consistiam no romantismo e no racionalismo, o anseio e a lógica. Eles foram usados por Lewis para guiar as pessoas até Cristo. Uma das coisas que me faz admirá-lo tanto, apesar das nossas diferenças doutrinárias, é sua crença cristalina na perdição das pessoas sem Cristo, e que todo cristão deveria tentar ganhá-las para Jesus, incluindo-se os maiores acadêmicos em literatura inglesa medieval e renascentista. Por isso, em contraposição a tantos cristãos intelectuais provisórios, escondidos, ambíguos e sedentos por aprovação, Lewis diz com clareza: a salvação de uma só alma é mais importante que a produção ou preservação de todos os épicos e as tragédias no mundo. E, novamente, a glória de Deus e a salvação de almas, isto é, nossa única maneira de glorificá-lo, é a ocupação real da vida, ajudando-nos a ver a glória. Ele fazia exatamente isso, com todas as suas comparações e todos os seus raciocínios. E quando Norman Pittenger o criticou em 1958 por ser simplista ao retratar a fé cristã, Lewis respondeu de uma maneira que revelou o que ele fazia em toda a sua obra. Quando comecei, o cristianismo se apresentava à grande massa dos meus compatriotas descrentes na forma muito emocional apresentada pelos avivamentistas, ou na linguagem ininteligível do clero extremamente culto. A maioria dos homens não era alcançada nem por um nem pelo outro. Minha tarefa, então, consistiu apenas em ser um tradutor, alguém que transformava a doutrina cristã, ou que ele queria ser a doutrina cristã, no vernáculo, na linguagem comum para a qual as pessoas sem escolaridade atentariam e conseguiriam entender. Dr. Pittenger seria um crítico mais prestativo se indicasse a cura com o diagnóstico da doença. Como é que ele faz o que descreve? Que métodos usa? E qual o sucesso obtido com eles quando tenta converter a grande massa de lojistas, advogados, corretores, agentes funerários, policiais e artesãos que rodeiam em sua cidade? Lewis veio a Cristo pelos caminhos convergentes do romantismo e racionalismo. Como cristão, ele se tornou um mestre pensador e um mestre comparador. Ele foi isso, e isso ele sabia fazer. Por isso praticou sua evangelização dessa maneira. Envidou todos os esforços românticos e racionais possíveis para ajudar as pessoas a perceber o que ele havia visto, a glória de Jesus Cristo, o objetivo de todos os seus anseios e a firme fundação de todos os seus pensamentos.